Alô galerinha, eu sou o Enzo do canal Producena, aqui falamos sobre produção audiovisual e cinema. E no episódio de hoje vamos falar sobre quebra de roteiro, ou roteiro técnico, como a gente pode chamar. Sabe para que serve isso? A gente usa muito no cinema e é o que a gente vai falar hoje. Antes de começar a falar e te explicar o que é o roteiro técnico, eu preciso te pedir para me seguir aqui nas redes sociais que eu preparei, eu montei, agora eu estou começando a divulgar o nosso trabalho, as nossas ideias, nossos vídeos nessas redes aqui. Então temos aqui TikTok, Instagram, Quai, e é para te poder me seguir, então me segue lá que vai ajudar muito a difundir as ideias, a difundir o conteúdo do canal, que é muito legal, poxa, hoje em dia o negócio é vídeo audiovisual, né? Então aproveita também para te inscrever no canal aqui, que vai me ajudar muito e o canal vai poder chegar para mais pessoas. Mas antes de explicar o que é o roteiro técnico, eu preciso te dizer o que é um roteiro antes do roteiro técnico, porque a gente usa o roteiro para construir o roteiro técnico. No roteiro nós temos ali, falando de forma mais bruta, assim, as informações das ações e falas dos personagens. Toda a história que vai acontecer, na ordem que vai acontecer e tudo que vai acontecer. Enfim, muitos acontecimentos. O roteiro, ele nos mostra, escrito de forma escrita, toda a história, todo o filme. Então o que é roteiro técnico ou quebra de roteiro? Isso é uma função muito utilizada no cinema que acontece inclusive antes da pré-produção, né? Você sabe, a gente tem a pré-produção, a produção, que é a gravação, e a pós-produção, que é a edição. Então antes de tudo isso, antes mesmo da pré-produção, temos a preparação, onde nós fazemos a quebra de roteiro. Que acontece o quê? A gente pega uma cena, começa a desmembrar, a esmerilhar ela, a pegar todos os pormenores que contemplam aquela cena, tudo que compõe, e começa a separar o que a gente precisa para gravar essa cena. Tendo em vista que cena remete-se a cenário, então temos um cenário que vai acontecer em qual locação, quais os contatos, as informações da pessoa responsável, quais os horários que a gente pode ficar lá, quais atores vão estar participando dessa cena, quais figurinos eles precisam utilizar, se precisa de mais de um figurino, se precisa de mais de uma unidade de cada figurino, de repente é uma cena em que vai estragar a roupa e se não der certo precisa de uma roupa nova do mesmo figurino, quais objetos de cena precisam estar lá, objetos de interação, objetos do cenário que ficam compondo o cenário, profissionais precisam estar lá, o pessoal, quanto do pessoal da luz, de iluminação, da elétrica, câmera, assistentes, produção, auxiliares, quem precisa estar lá, quais equipamentos, quais lentes, quais tipos de lentes, quais outros equipamentos, a iluminação, tripé, microfones, quantos de cada um. Tudo isso precisa estar classificado e guardado, colocado ali nas informações daquela cena. Ou seja, o roteiro técnico é isso. Por que a gente faz isso? Porque na hora da produção a gente não pode perder tempo, principalmente na hora de produzir. Às vezes a gente não tem muito tempo para ficar no cenário, a gente alugou ele por determinado tempo, ou então não dá para passar muitas vezes. Por exemplo, você vai gravar no trilho do trem, tu vai esperar o trem passar. Então, se tu não conversou com o maquinista, o trem vai passar e tu só tem uma chance. Depois ele vai passar, sei lá, no dia seguinte, na semana seguinte, sei lá quando. Se tu, mesmo assim, conversando com o maquinista, ele não vai ir voltar 59 vezes porque tu não conseguiu gravar, porque tu não estava pronto, porque faltou alguma coisa. Tem que estar tudo pré-escrito, tudo certinho, tudo ajeitado, agendado, alimentação também, logística, tudo isso tem que estar pronto e descrito no roteiro técnico. Porque no dia da gravação não pode ter imprevistos. Mesmo com tudo pronto, já acontecem imprevistos. Imagina se a gente não planejar. Então a gente precisa planejar, colocar tudo isso no roteiro técnico, todas essas informações, para a gente poder chegar lá na hora com tudo certinho. E quando chegar lá, fazer também a conferência também de todas essas coisas, né? Conferir para ver se está tudo ok. Todos os atores já chegaram, os figurinos estão aqui, tá tudo lá. O roteiro técnico serve não só para te se preparar, mas quando tu chega lá, tu saber se está tudo que tu precisava que estivesse lá também. E com isso a gente dá uma enumerada, enumera os personagens, enumera os figurinos, enumera os cenários, as cenas, tudo para ficar de fácil acesso, fácil visualização, para a gente poder enxergar e já entender o que está faltando, o que está acontecendo, o que precisa, e na hora ser tudo mais prático. Tá bom? O roteiro técnico, ele é construído com o diretor e todos os outros profissionais, porque cada um da sua área, ele entende o que precisa. O pessoal do figurino, o que a gente vai precisar? O
que vocês precisam que estejam lá, o pessoal da filmagem, quais lentes vão precisar estar, e aí todo mundo contribui para a construção desse roteiro técnico. Toda produção, por menor que ela seja, ela precisa ter essa organização, porque, como eu falei, imprevistos já acontecem de forma natural. Tudo que a gente puder fazer para evitá-los é melhor. Então o que eu vou fazer agora, eu vou te mostrar um exemplo de um projeto que eu criei, de um filme que ainda não aconteceu, mas que eu já fiz boa parte desse roteiro técnico e eu vou mostrar para vocês como é que eu dividi, como é que eu montei ele para vocês enxergarem na prática ali no documento do Word como funciona para mim, né? Esse é o modelo que eu adotei para mim e para mim funciona de roteiro técnico. Bom, estamos aqui no roteiro técnico, é isso que eu quero mostrar para vocês, é uma organização que a gente faz em relação a todos os elementos do nosso filme, né? Elementos em termos de pessoas e também de objetos, enfim, tudo que eu já tinha falado antes. Então, roteiro técnico Titã, esse é o tal do filme que eu disse que eu estou produzindo e que um dia acontecerá, eu creio que acontecerá. E aí temos as divisões de cenários, personagens, já vou falar melhor sobre cada um, figurinos, e aí aqui tem o nome dos personagens e figurinos de cada um, objetos de cena, que é aquilo que a gente vai precisar na cena, né? Tudo que o ator vai utilizar ou tudo aquilo que vai fazer parte da decoração. Locações, todos os lugares que nós vamos precisar. Atores, seja qual ator, qual personagem vai ser interpretado por qual ator. Equipamentos, aqui eu coloquei todos os que eu tenho para que depois na organização eu possa selecionar com base nessa lista. Bom, tá, são esses itens. Agora mostrando especificamente cenários. Conforme eu fui definindo melhor o roteiro, eu já fui colocando cenários também. Então eu vi que no roteiro a primeira cena acontece no escritório do Dex. Então eu coloquei aqui cenário 01, o nome do cenário, e aqui quais as cenas que ele aparece. No caso aqui a cena 1 e a cena 6. E conforme cronologicamente vai acontecendo as coisas no roteiro, eu fui adicionando um novo cenário, né? Toda vez que aparecia um novo cenário eu adicionava aqui. Então auditório, então vai ser o nosso cenário número 2 e ele aparece na cena 2, tá? E vai seguindo, ó, carro também é um lugar, um lugar interno que a gente pode gravar. Então o meu cenário número 9 é dentro de um carro que vai aparecer na cena 10, e aqui é um carro específico, e aqui é um táxi, não é o mesmo carro, é outro carro, avião, é o outro lugar interno. Aqui é aeroporto interno, aeroporto externo, aparece na cena 16, cena 20, 17 e 19. Rancho, Jimmy, sala, sacada, toda vez que muda o cenário, né, eu incluo, por mais que seja dentro da mesma casa, no espaços diferentes dentro do aeroporto ou algum outro lugar, eu adiciono aqui um novo cenário, um número para ele, o nome e quais as cenas em que ele aparece. Para eu poder ter esse controle, então eu quero saber, tá, a gente tem uma gravação, por exemplo, aqui no cenário da garagem do Jimmy. Eu preciso gravar, só que é uma garagem provavelmente a gente vai conseguir alugada, emprestada, não sei. Então eu preciso saber quantas cenas e quais a gente vai gravar, que é para eu ir preparado para gravar essas cenas. Então eu sei que no dia que eu for gravar a garagem do Jimmy, na garagem, né, que vai ser a garagem do Jimmy, a gente vai determinar qual lugar é esse também especificamente, na vida real, serão gravadas essas duas cenas 24 e 28, e aí eu tenho que ir lá e ver o que eu já vou mostrar para vocês na organização, tudo que eu preciso para gravar a cena 24 e 28. Ok, parte de cenários. Parte de personagens. É exatamente a mesma coisa, né? Personagem, apareceu um personagem no meu roteiro a primeira vez, o Dex, né? Então ele vai ser o personagem 1, e ele aparece na cena 1, e aí todas as outras vezes, esse aqui é um dos protagonistas, né? Que ele aparece em todo o roteiro, eu vou colocar ali quais as cenas que ele aparece, né? Ele aparece em quase todas, né? Então dá pra ver que tem 108 cenas e ainda não está terminado, faltam mais cenas aqui. Aí depois aparece o Jimmy, ele aparece só na cena 24, então a cena 24 e todas as outras que ele aparece, a gente vai colocar aqui. E ele é o personagem número 2, né? O Jimmy, e aparece em todas essas cenas. Ok. Assim seguem todos os personagens. E aqui figurinos.
Então, os figurinos do Dex, que é o personagem 1 que a gente tem lá. Ah, não lembro qual é o número desse personagem, então vou lá nos personagens e vejo. Ah, este é o personagem 1. Ok, e agora o figurino 1 deste personagem. É um figurino casual social e o personagem vai estar usando esse figurino nas cenas 2, 3, 4, 5, 6 e 31. Figurino 3 é um figurino casual professor, que isso eu tenho também determinado qual é o número depois no projeto de arte, qual é visualmente este figurino, né, mais ou menos, e ele vai usar esse figurino em todas essas cenas. É o mesmo para cada personagem. Ok, objetos de cena. Seja na cena 1, eu sei que tem um livro do universo. E aqui ó, tu vai ver que tem vários da cena 1. O que eu fiz, eu vi todos os objetos que aparecem na cena 1 e já fui listando. Tá bom, então esse aqui vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo objeto número 7 no caso. O certificado é moldurado, ele vai aparecer na cena 1. E aí todos os outros objetos, né? Caderninho e caneta Emily. Ele vai aparecer, vai ser usado em todas essas cenas, a 2, 16, 23, 24, 25. E o mesmo para todos os objetos, cada objeto tem um número, seu nome e a cena respectiva em que ele aparece. Na sequência temos as locações, que é aqui eu não preenchi, né? É algo que a etapa um pouco mais prática que a gente acabou não executando ainda, mas aqui eu ia colocar, tá? Locação número 1, escritório do Dex, onde vai ser? E aqui eu ia colocar, sei lá, casa do João, endereço tal. O auditório, esse é o auditório da universidade tal. Rua, ia ser a rua tal. Ou seja, exatamente o local físico e real que a gente vai utilizar para representar este determinado cenário. Sala da universidade, que sala, onde? Seria na universidade mesmo ou seria uma sala aleatória? Rancho do Jimmy, eu ia colocar qual rancho, em qual lugar, casa de quem, né? Eu ia dizer qual cenário de verdade para colocar aqui. E aqui, atores, eu pego os mesmos personagens que eu tinha lá, o mesmo número, personagem 1, o Dex, 2, o Jimmy, a mesma numeração, os mesmos personagens, só que eu ponho aqui o nome do ator que vai atuar representando esse personagem. E aqui os que estão em vermelho é os que eu propus que fosse, mas que a gente não conversou, não definiu ainda, estão em haver. E os que não tem aqui a gente não sabe quem vai ser ainda. Mas enfim, pegar todos os personagens conforme o seu nome e número e colocar os respectivos atores que vão representá-los. E aqui os equipamentos, a fim de eu me achar melhor, eu coloquei as câmeras que eu tenho, as lentes que eu tenho, os microfones que eu tenho, gravadores, iluminadores, tudo que eu tenho para que eu possa depois, no que eu vou mostrar para vocês agora, separar e ver o que eu vou usar naquela gravação, que no caso é isso aqui, ó. Boletim de cenas. Aqui é a decupagem mais na prática, visual, com tudo que a gente precisa. Então, a cena 1, que se passa no cenário 1, que é o escritório do Dex, que é gravado interna de noite, vai ser feito na locação tal, que a gente definiu lá, que não tem aqui, rua tal. Disponibilidade, quais dias que a gente pode utilizar e horários que a gente pode utilizar essa locação. O responsável, né, o dono dessa locação, dessa casa. O contato desse responsável. Tudo isso para a gente ter uma visualização do uso dessa locação e de tudo que tem a ver com essa cena. Inclusive aqui objetos de cena. Todos os objetos de cena que eu enumerei lá que eu vou precisar utilizar nessa cena. Todos os equipamentos que eu tenho lá que eu vou precisar utilizar nessa cena. E aqui ele não tem um último detalhe aqui, ó, que não aparece ninguém, né? Só voz. Então, mais para baixo aqui, por exemplo. Aqui, cena 7, é no cenário 7, que é a cafeteria interno de dia. Mesmas informações de local, desta vez com os personagens. Então eu sei que o personagem 1 e 8 vão estar presentes nessa cena, que vão ser utilizados o figurino 3 desse personagem e o figurino 1 desse personagem. Objetos de cena a ser utilizado, equipamentos a serem utilizados e é isso. Passa para a próxima cena e assim vai seguindo em todas as cenas para a gente enxergar tudo que a gente precisa, tudo que é necessário, tudo que será usado em cada cena, para que a gente esteja pronto, preparado para no dia poder executar da melhor forma possível, o mais rápido possível, sem imprevistos. E por último aqui, só passando por cima, tem um projeto de arte do mesmo filme, onde eu separo aqui referências dos cenários
das cores, figurinos e objetos de cena. Que aí aqui, né, eu separei por página quais referências que aparecem de cada um. Então, por exemplo, aqui o cenário 1, conforme o que a gente tem lá no nosso roteiro técnico, cenário 1, a gente imaginou ele dessa forma. Essa aqui é uma referência para a gente construir o nosso cenário dessa forma. Cenário 2, o auditório, né, que vai estar nessas cenas aqui. Nossa referência é isso aqui. Eu já fiz um pouco também de decupagem, ou seja, eu imagino que apareça o enquadramento da filmagem também seja mais ou menos assim e que o nosso cenário, nosso espaço seja representado também dessa forma. Aqui também um pouco de enquadramento e também de referência visual sobre o cenário 3, cenário 4, 5 e assim vai passando os cenários. Aqui as cores, então eu imagino que no cenário 8 nessa cena seja uma cor mais ou menos assim, no carro assim, o corredor seja mais ou menos essas cores. Toda a referência que a gente precisa visual é colocado no projeto de arte, para que a gente possa se referenciar da melhor forma possível, né? Que é objeto de cena. Aqui tem os objetos conforme o que eu imaginava que precisaria, todos eles que eu preciso, né? Para que a gente possa enxergar como deve ser mais ou menos esses objetos para o uso nas nossas cenas, né? Nas filmagens. Tá bom, agora sim, é isso aí. Basicamente o roteiro técnico é isso, eu espero que tu tenha gostado do que eu te mostrei, espero que tenha aberto um pouco a tua mente, que tu possa se preparar um pouco mais nas tuas produções, nas tuas ideias, para que dê certo, né, e não venha ter problemas, e que tu possa aproveitar também te inscrever nesse vídeo, comentar o que tu achou, compartilhar, porque mais pessoas precisam saber. E eu preciso também do teu comentário, o que tu achou? Tu já sabia, tu já conhecia o roteiro técnico? Comenta aqui que eu quero saber. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado porque eu sei que tu já deixou teu gostei, também o teu comentário. Obrigado também porque eu sei que tu já te inscreveu no canal, compartilhou o vídeo e te vejo no próximo episódio de Produzena.